porém que vos dizer-vos não vos louvo, porquanto vos ajunteis, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai um pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Podeis assentar. Não vou entrar na questão histórica desde o nascimento da igreja, vou direto ao assunto, porque essa casa, sendo uma casa de mestre, casa de profetas, sabem perfeitamente os meandros da igreja desde o seu nascedouro. Quero dizer, queridos irmãos, que o cristianismo não é exatamente uma religião, sob certo ponto de vista. Porque quando se fala em religião, implica-se em organização humana. Quando a Bíblia fala de religião, fala de continência e não de organização. Esse é o contexto da expressão usada por Tiago quando fala de religião. E de modo que cristianismo implica em um prefixo Christus
e um sufixo ismo, que significa que foi tomado por prefixo o nome, o substantivo de quem tem as ideias para ser generalizada. Por isso, cristianismo, ismo, no sentido de generalizar as ideias e os conceitos do substantivo, que no caso é o Christus. Então, nós temos, sob um certo aspecto, o cristianismo é religião. E num certo aspecto, se nós pensarmos que é a congregação dos que seguem Cristo, então nós podemos dizer que seja, quiçá ao menos para expressar conceitos, uma religião. Porque essa organização humana, religião, nem sempre bate com as ideias de quem eles tomaram o prefixo, que é o Cristo. A religião organizada, que deveria ter por princípio, por conta do sufixo, generalizar a ideia do substantivo, nem sempre no seu bojo ela traz na compostura, no dia a dia, essas ideias. Então, a palavra de Deus trata esse grupo de gente, ora agrupado, ora desagrupado fisicamente, mas sempre agrupado conceitualmente, e esse agrupamento envolve todo o planeta. A Bíblia ora os chama, olhando para o passado bem remoto, ora os chama de tribo, ora os chama de arraial, ora os chama de povo, ora os chama de nação, e ora os chama também de reino. Dentro deste pensamento, temos uma implicação que é, por exemplo, tem um salmo que diz a respeito dos propósitos do coração de Deus de encher toda a terra da sua glória, de conquistar todos os povos. E por povos, obviamente, estamos falando de grupos separados com especificidade, grupo delineado, com limiar bem desenhado, cada um num canto do planeta. E então fala do propósito de Deus, que também tem reflexo em Jeremias, e que também tem em Isaías, quando fala do propósito de Deus de conquistar as nações. E lá naquele salmo, a palavra de Deus fala que as nações virão cada uma com o seu pendão. E quando a palavra de Deus fala naquele contexto a respeito de pendão das nações, está falando de características que dão personalidade exclusiva para um grupo de gente. Assim, um pendão de uma nação traz no seu bojo a ideia de que aquela nação tem um pendão que é só seu. E o que é só de um povo? A sua língua,
a sua cultura, o seu amor pátrio, o seu apego às suas raízes, os seus pensamentos a respeito de moralidade, os seus pensamentos a respeito de unidade nacional, a sua bandeira, o seu hino nacional, que cada um canta o seu, as armas nacionais, o seu exército, o seu selo, o seu sistema de governo. Um é democracia, outro é parlamentarismo, outro é reinado. Cada um tem o seu sistema. Cada nação tem o seu pendão, cada nação a sua identidade, cada nação a sua cara, cada nação as suas maneiras de se expressar como tal. Agora, quando a palavra de Deus se refere a nós, como tribo, está separando. Quando se refere àqueles que seguem, aos seguidores, seja pelo ângulo da religião ou apenas do ajuntamento dos seguidores, não organizados de maneira formal, mas de algum modo organizado em toda a face da terra por uma certa organização do Espírito que costura todo mundo e faz um corpo só. Aleluia. Então, quando Deus se refere a esse grupo de gente como povo, está separando. Quando se refere a ele como nação, está delimitando. Quando se refere a ele como tribo, está delimitando, botando um limite bem desenhado. Quando se refere a esse povo como reino, um reino específico, não é aquele, é esse. Não é o da colar, é o de cá, não é o da quem, nem o da além, é esse. Deus está especificando, está dando um desenho. Irmãos, não existe pior violência contra um povo do que botar a mão no seu pendão. Quando um rei conquistava outra nação para abater, para subjugar, para quebrar, para moer, para envergonhar, ele tirava o pendão, ele deportava, ele destruía o trono, ele desmantelava a ordem para estabelecer o seu pendão, para enfiar goela abaixo um novo pendão, uma nova ordem, um novo conceito, uma nova maneira de pensar, de viver, de existir, um novo estilo. Isto era a maior humilhação. Na Bíblia, lá em Lamentações, está escrito que o povo chorava, lembrando de Jerusalém. O povo no cativeiro se recusava a cantar. Eu não vou cantar, eu não consigo cantar. Foi tirado o meu pendão, foi cortada a minha honra nacional. Eu fui arrancado das minhas raízes, dos meus princípios. Tudo aqui para mim é estranho. Eu não consigo ser feliz. Eu estou moído, eu estou acabado, eu estou deteriorado, eu estou em estado de decomposição. Eu estou me apodrecendo nas minhas entranhas. Eu fui afastado da minha identidade nacional. Não existe coisa mais dolorida do que mexer no princípio elementar que dá existência a um povo como tal. Agora, irmãos, a gente vê falar muito a respeito de preservação do meio ambiente,
preservação da natureza, preservação dos povos indígenas, preservação e resgate dos quilombolas. Quando se fala de preservação da cultura indígena, está falando que a língua daquele povo não pode ser alterada, que a dança daquele povo não pode ser mexida, que a cultura daquela gente não pode ser violentada. Quando fala de resgate de comunidade quilombola, está falando de fazer com que aquela gente volte às origens que lhe estão entranhadas na profundeza do ser. Por quê? Porque é importante a identidade nacional, a identidade como povo, a identidade como reino, a identidade enquanto tribo, a identidade enquanto nação, porque ela não está na cabeça de ninguém, ela está no osso do indivíduo, ela está na medula, ela está no tutano do osso de cada indivíduo. Ela faz parte da sua estrutura existencial. Agora, o cristianismo, sem entrar em detalhes, o cristianismo, enquanto povo, enquanto nação, tem várias características que faz com que nós sejamos um povo específico, um povo único na terra. Nós não somos budistas, nós não somos shintoístas, nós não somos macumbistas, nós não somos maometistas, nós somos cristãos. Isso nos dá uma característica, isso nos dá um desenho, isso nos dá uma cara, isso nos dá uma postura, isso nos dá um comportamento. E desde aquele dia em que o Senhor Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Criador e sustentador da existência, veio habitar dentro de mim, dentro de você, nas tuas entranhas, Ele trouxe para o teu osso os conceitos da nação, desse povo, deste reino que está dentro de você. E você se sente povo de Deus, às vezes fraco, às vezes se arrastando, às vezes aos trancos e barrancos, às vezes chorando, às vezes fazendo festa, mas você se sente povo. Agora, uma das características dessa nação é que essa é uma tribo de vivos, tão vivos que nem a morte os pode matar definitivamente, porque mesmo na morte dorme no seu ser, mesmo enquanto dorme, existe um selo de garantia, existe a latência de um certo penhor que está pronto, está potencializando reticentemente aquele que dorme para ouvir o som que os chamará em um determinado momento para a vida, de modo que a tribo dos vivos é a tribo dos que têm a vida de tal sorte que nem a morte os pode matar definitivamente. Aleluia. Esta é uma característica
Esta é uma das marcas desta nação. Agora, queridos de Deus, amados do Senhor Jesus Cristo, nós temos muitos valores que são caros para nós, tem alto peso para nós como nação, como povo de Deus, como reino sacerdotal, como nação eleita, povo desenhado, delimitado, separado, com caráter, com característica, com personalidade, com cara própria, com pendão próprio. Nós temos muitos valores, valores caros para a tribo dos vivos. Por exemplo, o valor da Bíblia. Todos os valores desta tribo precisam ser preservados, custe o que custar. A Bíblia, a palavra de Deus, é nossa. Ela não está na mão, ela está no osso. Ela não está na cabeça, na cultura. Ela está entranhada no cerne do ser. Aleluia! Um dia será tirada, diz a própria palavra de Deus, mas vai ser tirado o papel da nossa mão, porque a Bíblia, ninguém pode tirá-la de nós, e nós temos que pensar na Bíblia, no sentido de preservar o seu significado para a tribo dos vivos. Aprendi um negócio com a minha sogra. Minha sogra falava assim: em cima da Bíblia não pode pôr nada, nem o óculos. A Bíblia fica em cima do óculos, o óculos não pode ficar em cima da Bíblia. O copo não pode ficar em cima da Bíblia, a Bíblia tem que estar por cima de tudo. Pode ser até uma religiosidade, mas é uma religiosidade inteligente que eu faço questão de aplicar, como diz o apóstolo Paulo: eu pego o meu corpo e subjugo ele à servidão. Eu, inteligente, pego o meu e subjugo ele. E esse ato disciplinar, esse ato de autodisciplina faz parte do meu jogo de manter o controle da situação. Nós não podemos tratar com descaso. Não podemos tratar de qualquer maneira. Não podemos guardar qualquer coisa dentro da Bíblia. Tem gente que guarda bilhetinho de namorado, guarda fotografia de não sei do que, faz apontamento de não sei, de um monte de coisa que não faz parte, não tem muito a ver com a Bíblia. Tem Bíblia que é mais, não vou nem falar, que me ofende a língua. Me dói até na língua falar. Então vou falar de outro livro, para simbolizar a Bíblia. Tem gente que faz disso aqui como se fosse uma lata de lixo. Tem lata de lixo que é mais limpa do que esse livro aqui às vezes. Nós temos um valor caro, a tribo dos vivos preza como parte do seu pendão a palavra. O valor do louvor, querido, não abra mão do valor intrínseco, real, verdadeiro, transcendente do louvor e da adoração para a tribo dos vivos. Não abre mão, se ataque a ele, se agarre a ele, alisa ele, limpa ele, preserva ele, cuida dele. O louvor e a adoração, eu não abro mão do louvor e da adoração.
porque faz parte da minha identidade nacional. No começo da igreja, a igreja era conhecida como a igreja dos cantantes. A igreja dos... não a igreja, mas quem falou foi um cronista, no ano de 160, e, se não me engano, na nossa era, e falou que era o ajuntamento dos cantantes. Não abra mão do louvor, não cante de qualquer maneira, é identidade nacional, não louve de qualquer maneira, não abra mão de ser um adorador, diga com orgulho: eu sou nacionalista, eu sou adorador, eu sou cantante. Não abra mão disso. O significado do poder do nome de Jesus. Não permita o nome do teu Senhor ser envolvido em piadas, em conversa de botequim. Não barateia, não espezinhe, não menospreze, não deboche, não despreze. Dê o devido peso para o nome de quem nós tomamos como prefixo para identificar o nosso ajuntamento organizado. São valores caros para nós. O valor da comunhão. Meus irmãos, comunhão, um povo que comunga um com o outro, que se identifica com a dor do outro, que participa da alegria do outro, que desfruta da unidade um com o outro. Não abra mão de orar, não abra mão de falar com Deus. Isso faz parte da nossa identidade, faz parte do nosso pendão. Nós somos os únicos na face da terra que temos um caminho aberto para falar a hora que quiser, aonde quisermos, da maneira que quisermos, cada um com o seu palavreado, cada um com o seu próprio léxico, cada um com o seu próprio conjunto de inteligência, de raciocínio, de entendimento, de palavra, de discurso, de expressão, cada um com o seu. Preserva isso, não abra mão disso. Nós temos uma identidade, o valor de falar com Deus, o valor de ouvir Deus falar, o valor dos ritos, irmãos. O batismo, por exemplo. O batismo tem que ser visto como algo sublime, algo glorioso, que traz gozo, que traz alegria, que traz um zelo, que eu tenho tanto zelo que eu anoto o dia, a hora, as sensações que eu tive e guardo para de vez em quando dar uma olhadinha e viajar na viagem do pensamento e voltar lá e gozar de novo e desfrutar de novo e ficar extasiado de novo pensando naquele dia gostoso. E o valor também da nossa Santa Ceia. Coisa nossa. Coisa nossa. O Jesus disse: faça isso até acabar a contagem do tempo da igreja ficar aqui e começar a contagem de um novo tempo, o tempo em que a igreja estará comigo. Faça isso em memória, tenha isso por lembrança, por memória, até que eu venha. Pendão nosso, identidade nossa. Nós não podemos tratar de qualquer maneira a Santa Ceia. Não podemos sentar à mesa do Senhor como se senta num banquete qualquer, como faziam alguns aqui. Chega para a festa, cada um come primeiro e não lembra do outro. Não tem comunhão, não tem koinonia, não tem nada, não tem ágape, não tem nada.
É apenas um ajuntamento formal de pessoas que estão acostumadas a cumprir um ritual. Tem gente que vem até dormindo e consegue sentar no banco, consegue abrir o inário, cantar os hinos, sem perceber uma só frase daquilo que cantou. E da mesma maneira, ela fala amém para a oração do irmão que está orando, mas ela não sabe nem o que foi dito. Ela está no outro mundo. Trata a ceia com descaso. Trata a ceia com ares de piedade exterior que não bate com as suas entranhas, com a sua vibração. Não está nisso a sua inteligência, não está nisso o crivo do juízo, não está nisso a sua consciência, não está o teu espírito, não está a tua energia, o teu gozo, o teu entendimento, a tua vibração. Você participa apenas com um departamento. O departamento do pé que te leva para a igreja e te faz sentar aí. Não pode. Faz parte da nossa identidade como nação, como povo de Deus. E sabe qual é a consequência disso? Muitos fracos, diz a palavra de Deus, começa a tratar de qualquer maneira. Observa o contexto de 1 Coríntios, o antecedente e precedente desse texto para você ver. Um povo doente, que tratava com descaso e cantava e vivia com coisinha miúda, se arranhando, se alfinetando. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquilo. E o outro arrogante falava, eu sou de Cristo, quando não era de Cristo coisa nenhuma. Era da sua vaidade, era do seu orgulho particular. Nós não podemos, queridos de Deus, os povos vão à guerra, derrama sangue dos seus compatriotas para defender o seu pendão. De tão precioso que é para eles o valor do pendão nacional, defender a sua língua. Você tem uma língua própria, não abre mão dela. Você tem um palavreado próprio, não sinta vergonha do teu dialeto nacional. Orgulhe-se de se expressar como povo, como nação, desenhada por Deus, escolhida por Deus. Meu querido, vamos preservar a nossa identidade, preservar o nosso pendão. Muitos fracos, muitos doentes e muita gente que está babando no banco de tanto dormir. Irmãos, é o nosso. Quem defende o nosso somos nós. Cada povo defende o seu pendão, eu vou defender o meu. Não abro mão, custe o que custar. No passado, tinha gente que dizia assim, poderia até entrar na história para ilustrar, mas para encerrar, objetivamente, tinha gente que falava assim, eu abro mão do meu respiro, eu abro mão da saúde do meu músculo, eu abro mão da integridade do meu osso, mas eu não abro mão do meu pendão. Eu sou cristão. Pode cortar a carne, pode quebrar o osso, pode tirar o fôlego de vida, mas eu sou cristão. Disso eu não posso abrir mão. Deus te abençoe em nome de Jesus.